família dele, vai cuidando da casa, do trabalho, tudo, meu Pai, que ele deixou lá, meu Pai, na casa dele, da mãe, além dos irmãos. Ó Jesus querido, fala conosco. Eis aí, meu Pai, a tua igreja, com o coração, meu Pai, cheio de expectativa, meu Deus, com o coração, meu Pai, preparado para receber essa semente que será lançada nessa noite, através da vida do teu servo. Usa, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos muito fracos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que trouxe a palavra do Senhor. Vamos abrir o livro de João. Livro de João. Vamos ler o capítulo de número 3. Aleluias. Livro de João, capítulo número 3, versículo de número 16. Aleluias. Hoje, noite de Páscoa, a igreja do Senhor Jesus está comemorando a ressurreição do nosso Jesus. Amém? Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Amém. Vamos então a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido Deus, na tua presença nós estamos nessa noite para glorificar o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento, Pai, ao qual nós acabamos de ler a tua palavra, eu lhe peço mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade para falar aos nossos corações, fique à vontade para transformar vidas aqui nessa noite, para tocar, meu Pai, nas almas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, renovar as forças do teu povo, através da tua santa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Essa noite, meu Pai, de salvação, e eu creio que o teu Espírito Santo já está falando conosco desde a abertura de culto, e o que eu lhe peço é, Senhor Espírito Santo, continua à vontade para continuar falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, pode se sentar nesse noite. Glória a Deus. Agora que todos estão sentados, uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Se ele merece glória, ele merece honra, ele merece louvor. A Deus seja dada toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Como eu disse no início, estamos comemorando hoje a Páscoa. Nesse calendário, ao qual nós vemos a Páscoa, nós comemoramos, nós servos de Deus, não através de ovo de Páscoa, não através de chocolate. Não é pecado comer chocolate na Páscoa, mas não é através de ovo de Páscoa, nem de chocolate, mas sim, aleluia, nós compartilhamos que Jesus ressuscitou e vive para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Está melhorando, para sempre. Jesus vive e reina, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com a abundância. Amém? Será que você pode se alegrar nessa noite por isso? Deus nos dá vida
Amém? Glórias a Deus. Essa foi a mensagem que eu preguei na quinta-feira lá na cidade de Itabira. Me pergunta qual igreja foi. Pergunta, irmãos, participar. Eu vou repetir. Essa mensagem que eu vou pregar aqui hoje, eu preguei ela na cidade de Itabira, quinta-feira. Me perguntem qual igreja foi. Não era igreja, era um refeitório para um jovem que tinha muitas dúvidas. Eu disse ao Senhor, e digo sempre: onde Ele quiser me mandar, mande. Onde Ele quiser me enviar, me envia. Só não me deixe ficar parado, porque essa mensagem me alcançou um dia, e não foi para me guardar só para mim, foi para transmitir àqueles que querem a Jesus. Aleluias. E esse jovem, estava eu e esse jovem na quinta-feira, nós dois em um refeitório. Ele veio até mim cheio de dúvidas, tentando entender a palavra. E ele falou comigo o seguinte: hoje para mim a Bíblia é um livro qualquer. Aí eu falei com ele, perguntei a ele: por que você acha isso? Porque eu não acho que Deus ama todas as pessoas igualmente. Eu não acho. Mas eu disse para ele o seguinte: Deus amou o mundo de uma maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou comigo, me fez várias perguntas, e através da palavra, pela graça de Deus, eu respondi todas. E ele falou comigo uma coisa que me chamou a atenção: eu tenho familiares crentes, e ao invés de pregar essa mensagem que eu preciso ouvir, eles pregam para mim a condenação. Eles me falaram o seguinte: se você morrer agora, você vai para o inferno. Eu fiquei pensando comigo, como é que hoje pessoas que servem a Deus pregam para pessoas que ainda não servem a Deus de início, que elas estão condenadas. Para aprender sobre a condenação, ela vai ter que passar por etapas. Mas primeiramente ela tem que entender que a graça está sobre ela, a porta da graça está aberta. E ela pode ser alcançada pelo poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Ele falou comigo: eu não entendo, não compreendo a Bíblia. Eu falei: para compreender a Bíblia, para entender a Bíblia, do jeito que você está, sem o Espírito Santo te ensinar, você não vai entender. Mas pede o Espírito Santo para te ensinar. Eu duvido você ler a Bíblia e ver ela com os olhos naturais, olhos normais, porque a Bíblia Sagrada, ela é o poder de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus. E em poucas palavras, poucos ensinamentos, ele disse para mim o seguinte: o que você fala, eu entendo. Você me convenceu. Você me convenceu. Eu ainda não sou como você, mas eu quero ser um dia servo de Deus. Ainda não sou, mas eu vou ser. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo estava ali naquela manhã.
E porque eu não tenho dúvidas, assim que nós acabamos de conversar, eu fui trabalhar e pedi ao Espírito Santo a boa obra que o Senhor começou no coração daquele jovem com essa semente. Essa manhã eu lhe peço que o Senhor continue plantando ela e fazendo ele entender que Deus o ama tanto ao ponto de entregar o seu melhor na cruz do Calvário para o dar vida e vida com abundância. Aleluia. Oh, glórias. Como o Espírito Santo é ousado, ele disse: deixa comigo. E agora é continuar em oração. Continuar em oração. E eu creio que um dia eu verei ele dizendo, e ouvirei ele dizendo: eu aceitei a Jesus como Salvador, e hoje eu sou servo de Deus. Eu ainda o verei, mas a semente ela foi plantada. Onde quer que Deus te mandar, lança a semente. A semente não é para ficar guardada no seu coração apenas. Você tem que transmitir ela a pessoas, para que a salvação alcance mais pessoas e o reino de Deus engrandeça e o nome do Senhor seja glorificado para sempre, meus irmãos. Quem que é servo de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai se esforçar mais para pregar a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo conta com vocês. O Espírito Santo conta com vocês. E ele disse: eu vou usar. Só deixa eu usar e deixa que eu use. O resto é comigo. Abra a sua boca. O resto é comigo. E a glória é para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluias. E o galardão do crente só crescendo no céu. Aleluias. Em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós nos encontraremos no céu. E lá tem gente que vai se assustar com o seu galardão. E Deus vai lembrar. Lembra daquele dia, lembra daquela obra, lembra disso, lembra disso. Aqui está o seu galardão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando com, quem sabe? Nicodemos. Vamos ler? João 3 ainda, versículo 1. Glória a Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Príncipe dos judeus. Um homem que estudava as leis judaicas. Um homem que conhecia das leis, porque ele estudava as leis judaicas. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos, mesmo sendo príncipe dos judeus, sendo um dos fariseus, e ele era um fariseu diferente, não era aquele fariseu que queria matar Jesus. Amém? Mesmo sendo um homem estudado, ele vem até o Senhor Jesus e não vem de qualquer jeito. Ele chama Jesus de mestre e diz para Jesus o seguinte: eu reconheço que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tantos sinais, tantas curas, não pode expulsar tantos demônios por si mesmo. Se eu for expulsar um demônio por um nome, ele não sabe. Mas se eu usar o nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Amém? Por que isso? Porque um homem natural não faz milagres, não expulsa demônios, não faz tantas maravilhas. Porém,
tu és filho de Deus. Ele reconhece, não olha para o seu título, mas reconhece que Jesus era o mestre. Versículo de número 3. Jesus respondeu então, disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o interessante aqui, meus irmãos, é que ao invés de Jesus falar isso, Nicodemos, doutor da lei, mestre da lei, ele logo já vai direto no assunto, não desmerecendo a Nicodemos, porque Jesus não faz isso e não precisa desmerecer ninguém, mas ele já vai direto no assunto. Por que Jesus vai direto no assunto? E eu entendo assim pelo Espírito Santo. Por que Jesus já vai direto no assunto? Porque é o tipo da coisa. Eu sei que tu és doutor da lei, eu sei que tu és um homem importante, mas pode ser um homem importante ou não. Não importa o grau de vida que tu tens, não importa o ensino que tu tens, o tanto que você sabe, ou quanto que você é rico, ou se você é pobre, não importa. Para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Não precisa de títulos, meus irmãos, aqui nessa terra para chegar aos céus. Jesus não morreu só para os pastores, Jesus não morreu só para os diáconos, Jesus não morreu só para os pobres ou para os ricos. Jesus morreu para resgatar a todos que crerem que Ele salva. Eu posso fazer as obras direitinho nessa terra, não só posso, como devo. Deus me deu obras para fazer, e eu farei conforme a vontade dEle. Aleluias. Mas isso não vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é eu ter nascido de novo. Quem é nascido de novo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O diácono José não entendi muito bem. Então vamos ler o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho já? Pode porventura tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus olha para Nicodemos e diz no versículo 5 seguinte: respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que ser nascido de quê? Da água e do Espírito. A água está falando do simbolismo do batismo. Simbolicamente, o batismo é para nós o quê? Quem sabe? Morrer para si mesmo. Quando nós vamos nos batizar, antes disso, é preciso que nós venhamos ter em nossa mente o seguinte: eu quero ter uma vida agora com Deus. Antes servia a outros deuses, agora eu quero ter uma vida com Deus. Então qual vem a sequência? Depois de aceitar Jesus, agora é o batismo. Quem entende o batismo sabe que quando o pastor emerge ele nas águas, o que fica nas águas se chama velho homem. E quando a pessoa sobe, essa pessoa que foi batizada, simbolicamente, ela sobe como uma nova criatura em Deus. Quem é batizado entende que hoje ele não pode viver como ele vivia antes, como atolado no pecado, fazendo as suas vontades, vivendo para si mesmo, para as suas paixões. Aleluias. Hoje ele entende que ele é um novo homem. E quem entende que é um novo homem em Deus, que é nascido de Deus, que é
água, aleluias, ele abre mão daquilo que pode o afastar de Deus, por amor a Deus. Aleluias. Vai chegar uma hora de quem batiza, depois que alguém batiza, vai chegar uma hora na vida deste homem, dessa mulher, que o diabo, ele vai vir com lembranças passadas, vai trazer os banquetes que ele comia no passado, mas para quem entende que hoje é uma nova criatura e vive para Deus, ele rejeita os manjares do diabo, rejeita a vida que ele tinha com o diabo, e não é só uma vez, todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos tentados, sim ou não? Eu estou falando com pessoas que entendem também do Evangelho. Todos os dias nós somos tentados, porém nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança, ela vai ser quebrada apenas se nós quisermos voltarmos atrás. Mas hoje o Espírito Santo me manda dizer aos irmãos: prevaleça em Cristo Jesus, prevaleçam, sejam firmes e constantes, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, porque Jesus Cristo breve irá voltar para buscar a sua igreja. Não perca a sua coroa por nada, não perca aquilo que Jesus conquistou para você por nada. Seja firme e constante. O pecado chama, nós rejeitamos o pecado, crescemos na graça do Senhor e avançamos rumo aos céus. Oh glórias, oh aleluias. Só quem está feliz nessa noite com a sua salvação, diga glória a Deus. Aleluia. Salvação é algo muito sério, meus irmãos. Você tem gente que brinca com isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo, e nós não podemos brincar de ser Deus. Por que o diabo conhece o nosso passado? Porque nós estávamos acorrentados no passado, nós estávamos acorrentados pelo próprio diabo, e ele vem com o passado. Mas quando o diabo vem com o passado para você, lembra-te que Jesus te chama para viver o presente e o futuro, uma vida de fidelidade para com Deus. Aleluia. Versículo de número 5 ainda. Eu falei da água, sim ou não? Na verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falamos da água do batismo. E quem não é nascido do Espírito, esse também não pode entrar no reino de Deus. Quem são aqueles nascidos do Espírito? São aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, que se batizaram e hoje tem o Espírito Santo dentro deles. E dentre tantas essas coisas que eu falei com os irmãos, de tentações, de voltar para trás, o único que tem poder de convencer o homem do pecado e do mal é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Porque o Espírito Santo habita nos crentes para nos convencer do pecado e do mal, para nos ajudar a pregar a palavra, para nos fazer prevalecer, ser firmes e constantes nessa terra, para que nós venhamos morar no céu. Tanto que depois que Jesus voltar, nós subiremos. Quando Jesus voltar, nós subiremos. Aleluia. Só quem vai, diga glória. Aleluia, diga glória a Deus. Quando Jesus voltar, nós subiremos. E quem vai subir conosco? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada.
E nós somos tão gratos que nós ainda apresentamos esse Espírito Santo que transforma as pessoas para que elas também venham ser transformadas. Venham ter um encontro com Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. Versículo de número 6, vamos ler. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a conversa de Jesus com Nicodemos continua, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, pois o vento assopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, uma nova criatura. Versículo de número 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Mas só que interessante, meus irmãos, antes de promessa, Nicodemos, doutor da lei, mestre da lei, faz uma pergunta dessa para Jesus, porque isso era algo que Jesus estava trazendo. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse, fazendo uma pergunta: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso. 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo número 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. 14. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Reparem comigo que Jesus voltou lá no Antigo Testamento. E aqui ele está falando como foi com Moisés, Antigo Testamento. Imagina agora a história comigo. Jesus, conversando com Nicodemos, leva Nicodemos lá no início. Por quê? Nicodemos sabia, doutor da lei, ele conhecia das Escrituras do Antigo Testamento. Ele sabia quem era Moisés. O que Jesus quis nos mostrar aqui é que desde o início, Deus queria salvar o homem. Isso é dom de Deus. Uma pergunta interessante que um jovem fez na quinta-feira: como entender o amor de Deus? Essa é muito fácil de responder para ele. Eu falei com ele o seguinte: é impossível você entender o amor de Deus, mas você não precisa entender, você precisa aceitar. Aleluia. O amor de Deus é para ser aceito por nós. Você daria o seu filho para um estuprador? Eu não daria o meu? Você daria o seu filho para alguém que está preso, seja o ato qual for? Você sabe que ele não está preso à toa? Não. Mas Deus deu. Entende tudo isso? Eu não entendo, porque o amor de Deus é supremo. O amor de Deus está acima de todas as coisas. E aí me vem uma dúvida que eu não consigo entender. Aleluias. É porque pessoas que aceitam a Jesus, é nascido da água e do Espírito, ainda tem audácia, porque para mim você só pode ter audácia de separar-se desse amor incomparável por causa de qualquer coisa que seja.
não se separe desse amor incondicional, pois ninguém podia pagar, mas Jesus pagou. Jesus pagou e mostrou, aleluias, mostrou e nos mostra até os dias de hoje, pela tua palavra, aleluias, que Ele te ama. Sim. E como Moisés levantou a serpente no deserto, mas como assim? O que aconteceu lá? No livro de Números nos explica, não precisa abrir não, mas está lá em Números 21, 4, 9. O povo de Israel murmura contra Deus e contra Moisés, dizendo o seguinte: fizeste tu, Moisés, e Deus, nos subir do Egito para morrer aqui de fome e de água. E a palavra diz que eles ainda murmuraram da providência que Deus havia mandado para eles. Meus irmãos, dito e feito, Deus ira contra o seu povo por causa da murmuração. Aleluias. E o que acontece? Deus envia serpentes. No versículo aqui, envia serpentes. Essas serpentes mordem, picam, do jeito que você entender, ao povo, e muitas pessoas por Israel morreram pelas picadas das serpentes que Deus mandou, porque Deus estava irado. O povo se arrepende, e logo o que eles vão fazer? Vamos até Moisés, vamos conversar com Moisés, porque se Moisés conversar com Deus, eu tenho certeza que ele terá misericórdia de nós. O povo arrependido vai até Moisés e diz: ora por nós, porque nós pecamos contra você, Moisés, e contra Deus, nós murmuramos, por isso essas serpentes. Moisés ora a Deus, dito e feito, Deus envia providência e diz para Moisés o seguinte: levanta uma serpente de bronze, aleluia, em uma haste. Quando ela se levantar, você fala o seguinte com o povo: quem olhar para essa serpente de bronze está levantada. Quem foi levantado no madeiro? Jesus? Sim. Presente. Mas no passado, a serpente foi levantada. Entenda comigo: quem olhar para essa serpente, ele sarará. Traz para os dias de hoje. Jesus trouxe, assim como foi no passado, uma serpente se levantou no mar, porque Moisés levantou. Todos que viram para ela, esse seria sarado. Também nos dias de hoje, importa que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, fosse levantado no madeiro, e todos que olharem para ele, esse terão vida eterna. Esse será sarado, esse será curado, esse será transformado, esse será restituído, esse será salvo pelo poder de Deus. Desde o início, Deus cuidava da salvação para todos, e essa salvação nos alcançou. Eu fico tão feliz com isso, meus irmãos. Ela alcançou. Aleluias. Ele vai dizer o seguinte, glória a Deus, versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Jesus foi levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí finaliza no versículo 16, o que eu quero pregar hoje: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é amor de Deus, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele emprestou ou deu? Os irmãos, Deus, Ele deu ou emprestou o seu Filho? Deu. Glória a Deus. Os irmãos estão com vergonha. Glória a
mensagem, amém? Isso é o mais importante. Deus deu o seu melhor, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós iríamos perecer se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse nós aceitamos esse sacrifício de Jesus nas nossas vidas, se não fosse nós nos batizando, vivendo para Deus. O nosso último destino seria o inferno. E isso é a realidade de muitos neste momento. Por quê? Não aceitaram o sacrifício de Jesus. Mas nós não vamos perecer, mas tenha a vida eterna. Que de Deus, irmãos, essa noite. Você já parou para pensar o que é vida eterna com Deus? E agora eu faço uma pergunta aos irmãos, e vocês me respondam com toda sinceridade: é possível o homem ser salvo, sim ou não? Amém. Sim, amém. Glória a Deus. Graças ao sacrifício de Jesus do Calvário, nós teremos vida e vida com abundância. Nós teremos vida eterna no céu. Aleluias. Eu quero orar neste momento para que Deus continue te honrando nessa terra, pegando na sua mão. É o Espírito Santo que faz isso, para que nós não venhamos voltar para trás, para que nós venhamos guardar essa palavra poderosa nos nossos corações, para transmitir àqueles que precisam e para também viver, aleluias, essas promessas. E nós só estamos aqui hoje, nós só estamos aqui comemorando a ressurreição de Jesus, porque Jesus realmente ressuscitou. O apóstolo Paulo nos disse o seguinte: em vão seriam as nossas pregações se Jesus não tivesse ressuscitado. Tudo seria em vão, mas Ele ressuscitou. Se alegra nessa noite, eu quero ver sorriso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e nos traz vida eterna. Levanta suas mãos para mim em nome de Jesus. Meu Deus, eu te louvo nessa noite pela tua palavra. Glorifico o teu santo nome em nome de Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos dá a oportunidade de ter uma vida e vida com abundância na tua presença. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver nessa terra, a vencer o pecado, a vencer as nossas vontades e viver a sua, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, o Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero lhe pedir, se eu possa estar renovando as forças do teu povo, para que nós venhamos ser firmes e constantes na tua presença, para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós não venhamos perder o nosso nome escrito no livro da vida. E se existe alguém que hoje, meu Pai, que não está com o seu nome escrito no livro da vida, eu te peço, meu Pai, que essa pessoa venha ter a oportunidade, Senhor, de viver para o Senhor nessa terra, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, e viver na tua presença, meu Pai, mesmo diante das dores. Não nos deixa, meu Pai, desviar da tua presença, mesmo diante das tentações, as tempestades, que nós venhamos estar segurando nas suas mãos, Espírito Santo, e o Senhor vem estar segurando nas nossas mãos, e sendo assim, meu Pai, nós venhamos ser firmes, 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 firmes e constantes, constantes pela tua palavra, que nos ajuda a alcançar o teu melhor. Aleluia, o teu melhor é Jesus Cristo para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, como eu amo esse versículo. Ah, como a igreja te ama, Senhor. Eu amo esse versículo. Ama a sua Bíblia, meu Pai. Ama a sua palavra, que nos renova, que nos ajuda a caminhar, meu Pai. Que maravilha está na tua presença. Pega nas nossas mãos, Senhor, e nos ajuda a avançar, em nome de Jesus. Repita comigo nessa noite: eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Mais alto: eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. E vou avançar. E vou avançar. Porque o Espírito Santo, o meu ajudador, está comigo. E brada no meu coração que Jesus ressuscitou. 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 Ele ressuscitou e nos dá vida e vida com abundância. Essa palavra para você nessa
dizer: eu tomo posse dessa palavra, toma posse dessa palavra, meus irmãos, essa noite. Essa palavra é para crente, essa palavra é para você, essa palavra é para quem não é alcançado ainda, aleluia, mas vai ser alcançado pelo poder da ressurreição